realismo surgiu no século XIX e ele foi um movimento artístico literário e surgiu na França. O realismo ele é caracterizado por sempre falar os fatos do jeito que eles eram, sem esconder. Eles usam uma linguagem super simples e eles falam do que está acontecendo no momento, na época. No caso, eles não voltam lá no passado, eles simplesmente falam o que está acontecendo na época de forma verdadeira. Eles usam a mulher como um objeto de prazer e eles sempre vão pela lógica, sempre querem encontrar a razão lógica pelos personagens fazerem as determinadas ações. E eles são muito fiéis aos personagens, a caracterização deles e também como a natureza humana é. Eles realmente se focam em sempre falar as coisas como são. O realismo na literatura, os autores realistas da época, eles não se contentavam em só falar do que as pessoas idealizavam, do que elas sentiam. Eles queriam algo a mais. No caso, eles falavam do homem, da sociedade, no que estava acontecendo. Eles não queriam mostrar só aquela coisa bonitinha, meiguinha, mas sim eles queriam mostrar como era difícil a realidade das pessoas. Mostrar o adultério, a falsidade, o egoísmo humano. É isso que eles queriam mostrar. Sair daquela coisa de tudo que é bonitinho, tudo é bonzinho, tudo isso. Entre o romantismo e o realismo existem algumas diferenças, e as principais são que no romantismo a história, o conto, ele é narrado sempre em primeira pessoa, já no realismo é em terceira. E o que se valoriza no romantismo é o que a pessoa idealiza, o que ela sente. Já no realismo é o que se é, o que está acontecendo. Na época do realismo não tem mais aquela coisa do mocinho ser sempre herói e conseguir fazer tudo que as outras pessoas não conseguem. No realismo, eles mostram as pessoas como elas eram, realmente. Que elas têm limitações e que nem sempre conseguem fazer tudo o que querem ou desejam. E a primeira obra romance realista que foi lançada na Europa foi Madame Bovary, que foi em 1857 e é uma obra de Gustave Flaubert. E alguns autores que também eram super renomados na Europa nessa época foi Honoré de Balzac, Eça de Queiroz e Charles Dickens, já que no Brasil um grande autor realista é Machado de Assis. O nome completo do Machado de Assis é Joaquim Maria Machado de Assis e ele é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Ele nasceu no Rio de Janeiro, dia 21 de 6 de 1839, e ele era filho de uma família muito pobre. Ele era mulato e foi vítima de preconceito durante um bom tempo. Perdeu na infância sua mãe e ele foi criado pela madrasta. Ele superou todas as dificuldades nessa época e se tornou um grande escritor. E as principais obras dele do realismo foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1892, Dom Casmurro, de 1900 e Memórias de Aires, de 1908. E ele escreveu diversos outros contos, tanto como romance, poesia, contos e teatro. O realismo nas artes. O realismo fundou uma escola artística que surge no século XIX, em reação ao romantismo, e se desenvolveu baseada na observação da realidade, na razão e na ciência. Como o movimento artístico surgiu na França e sua influência se estendeu a numerosos países, esta corrente aparece no momento em que ocorrem as primeiras lutas sociais contra o socialismo, progressivamente mais dominador, ao mesmo tempo em que há um crescente respeito pelo fato empiricamente averiguado pelas ciências exatas e experimentais e pelo progresso técnico. Das influências intelectuais que mais ajudaram no sucesso do realismo, denota-se a reação contra as excentricidades românticas e contra suas idealizações da paixão amorosa. A paisagem do romantismo para o realismo corresponde
uma mudança do belo e ideal para o real e objetivo. O grande representante realista na escultura foi o Auguste Rodin. O escultor não se preocupou com a idealização da realidade. Pelo contrário, procurou criar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. E suas principais obras destacadas são Balzac, Os Burgueses de Calais, A Boga, O Pensador. Realismo na arquitetura. Os arquitetos e engenheiros de antigamente tinham o objetivo de criar ricos palácios e templos. Hoje, as cidades não necessitam mais disso. Elas precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Em 1889, Gustave Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel. Hoje, o logotipo da Cidade Luz é um símbolo mundial que já foi apresentado até em novelas brasileiras. Werley. Realismo no teatro. Com o realismo, problemas do cotidiano ocupam os palcos. O herói romântico é substituído por personagens do dia a dia e a linguagem torna-se coloquial. O primeiro grande dramaturgo realista é o francês Alexandre Dumas Filho, 1824-1895, autor da primeira peça realista, A Dama das Camélias, 1852, que trata da prostituição, um tema muito polêmico naquela época. Fora da França, um dos expoentes é o norueguês Erik Ibsen, 1828-1906. Em Casa de Bonecas, por exemplo, trata-se da situação social da mulher. São importantes também o dramaturgo e escritor russo Gorky, 1868-1936, autor de Ralé e Os Pequenos Burgueses. Outro dramaturgo é o alemão Grof Hauptmann, 1862-1946, autor do Os Tecelões. O realismo pode ser visto hoje em dia em peças teatrais como O Homem da Faixa Preta.